Então a gente está começando novamente, segunda parte. Depois da gente ter descansado um pouquinho. Vamos voltar aqui. Aqui. Então a gente estava falando o seguinte: que quando a gente fala de velocidade instantânea, uma maneira que nós temos de representar essa velocidade instantânea, que são variações pequenininhas de quantidade em função da variação pequenininha de tempo, é usando essa letrinha D em vez de delta. E veja que tem um sinal negativo por causa que é uma identificação quando nós estamos trabalhando ou falando dos reagentes. Quando eu falo ou quando eu estiver trabalhando com produtos, esse sinal negativo some. Vai ficar positivo as coisas. Então veja, quando eu estou falando de reagente. Oi? Tá aparecendo nada, não. Oh, meu Deus do céu. Claro, não vai aparecer nada. Porque eu não estou compartilhando. Meu Deus, cadê vocês aqui? Eu tô achando que eu tô compartilhando faz tempo, né? Desculpa aí, gente. É a idade mesmo. É a idade e a fome. Agora vocês estão vendo, né? Estão vendo agora? Agora tá. Calma aí. Show. Lamentável. Então veja. O que eu estava falando é o seguinte: nós vimos antes uma forma de nós representarmos a velocidade instantânea. E trabalhar com velocidade instantânea é trabalhar com pequenas quantidades. Quando a gente está trabalhando com pequenas quantidades, a gente usa a letrinha D ao invés do delta. Mas esse sinal negativo sempre vai existir quando a gente estiver se referindo ao reagente. Quando a gente se refere ao produto, esse sinal negativo some. Então, veja, quando eu estiver falando do reagente, velocidade instantânea, por exemplo, de consumo, não precisa escrever instantâneo. Se você falar velocidade de consumo de um reagente e você escrever dessa maneira, você já está falando de velocidade instantânea. E falou de reagente, tem um sinal negativo. Tá aqui, estou falando de reagente. Quando eu estiver falando de produto, perceba que aqui não tem sinal negativo. Né? E aqui eu estou falando do quê? Estou falando e estou me referindo a este produto ou, né, estou me referindo a este produto. E veja que quando eu estou falando com o produto, o sinal é positivo e não negativo, porque no produto ele sempre está aumentando, por isso que ele é positivo. Não aparece nenhum sinal porque ele é positivo. Então, uma maneira de nós representarmos a velocidade de consumo de um reagente é através dessa maneira. Uma maneira de nós representarmos a velocidade de formação dos produtos desta outra maneira. Tudo bem aí? Beleza. Bem, então, se isso é importante. Perceba que eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês estão. Lembra que nós vimos estequiometria, ou não sei se vocês viram comigo, mas quando vocês veem a gente estuda estequiometria, esses numerinhos aqui são coeficientes estequiométricos. Perceba que aqui não tem nenhuma indicação de coeficiente estequiométrico aqui nessa representação. Tudo bem aí? Tudo bem, gente? Não tem. Ó, aqui não tem nem. Aqui, ó. Coeficiente estequiométrico é 1, tudo bem, aqui tá igual. Aqui também tem 1 aqui na frente, você não vê. Porque quando é 1, você não coloca o número 1. Aqui você tem coeficiente estequiométrico 2 essa reação. Perceba que aqui não tem o número 2. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma maneira de interrelacionar estas velocidades. Existe uma maneira de nós interrelacionarmos estas velocidades. Veja, gente, aqui eu estou falando para vocês
a velocidade de consumo de reagente e a velocidade de formação de produtos. Mas quando eu falo a velocidade da reação, a velocidade da reação, a reação em si, ela envolve queima ou consumo de reagentes e formação de produtos. Então, uma visão é você focar só no reagente, ou você focar só no produto, ou você fazer um foco geral, em que quando você trabalha com foco geral, você está olhando reagente e produto. Ao trabalhar com foco ou dando um enfoque, se você der um enfoque geral ou um foco geral, nós falamos velocidade de uma reação de uma maneira geral. Quando eu falo velocidade de uma reação de uma maneira geral, eu tenho que olhar a reação e a velocidade da reação, de maneira geral, precisa-se prestar e considerar os coeficientes estequiométricos. Quando eu olho por um foco mais particular, olhando ou para o reagente ou para o produto, eu não levo em consideração os coeficientes estequiométricos, porque eu não estou tendo uma visão geral. O que eu quero dizer com isso? Veja, aqui eu tenho o exemplo de uma reação química geral, aonde as letras minúsculas representam os coeficientes estequiométricos. Até aí tudo bem? Veja, se nós tivermos uma visão geral, ou seja, a velocidade da reação química como um todo, eu preciso levar em consideração esses coeficientes estequiométricos através dessas relações que vocês estão vendo aqui. Ou seja, a velocidade de uma reação qualquer, ela pode ser representada pela... Aqui a gente está falando de reagente, ou reagente A. Tem que ter o sinal negativo, tá aqui. Mas eu tenho que levar em consideração o inverso do coeficiente estequiométrico. E esse conjunto todo aqui, ele representa o ou a velocidade da reação. Pois bem, percebam também que se eu for levar em consideração apenas... Deixa eu ver qual que vai fazer melhor aqui. Se eu for levar em consideração apenas... Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso, né? Se eu levar em consideração apenas esses itens aqui, ó. Oh, meu, tá conseguindo. Faz isso. Se eu levar em consideração isso aqui, não vou levar em consideração isso. Levo isso aqui e vou levar isso aqui. Então, veja, se eu levar em consideração apenas o que eu marquei em azul, ou seja, a derivada do A em função do tempo e o sinal negativo, isso representa a velocidade de consumo do reagente. Vou mostrar de novo aqui, ó. Veja, se eu considerar o sinal negativo, derivada do A em função do tempo, isso é a velocidade de consumo de A. E isso é uma visão particular olhando apenas para o reagente A. Se eu quero ter uma visão da reação como um todo, eu preciso levar em consideração o coeficiente estequiométrico. Então, se eu incluir o inverso do coeficiente estequiométrico e fazer a conta inteira, aí é a velocidade da reação, não é e não se pode falar de velocidade de consumo de A. É a velocidade da reação e velocidade da reação você vai levar em consideração a velocidade de consumo de A, a velocidade de consumo de B, de consumo de B, a velocidade de formação de C e a velocidade de formação de D. Como que a gente consegue levar em consideração a velocidade de uma reação, ou seja, uma visão geral, olhando para todas as velocidades de consumo e de formação do reagente ou usando os coeficientes estequiométricos? Usando essa igualdade, ou seja, vai ser sempre
menos ou mais, menos se é reagente, mais se é produto. Aqui você tem B, B é reagente, então por isso que tem menos. Se for produto, vai ser positivo. Aqui você tem outro produto, também é positivo. Se você trabalha com a velocidade de uma reação, de uma maneira geral, e não está falando, não está tendo um foco se é reagente, se é produto, aí o foco é só no sinal, se é positivo ou negativo, mas o seu foco geral é a velocidade da reação, você olha para o coeficiente estequiométrico, pega o inverso do coeficiente estequiométrico e inclui a velocidade aqui. Aqui seria a velocidade de consumo de B, aqui seria a velocidade de consumo de C, desculpe, a velocidade de formação de C, e aqui a velocidade de formação de D. Se eu pego a velocidade de formação de D e incluo o coeficiente estequiométrico, isso tudo passa a ser chamado velocidade de reação. Se eu olho só esta parte aqui, que é a derivada de D por dt, somente isso aqui é a velocidade de formação de D. São valores diferentes, não são iguais, são valores diferentes e são ideias diferentes. Você veja que a diferença é muito sutil, muito sutil. Então veja aqui um exemplo, veja bem um exemplo. Você tem novamente, a reação que a gente estava usando, pentóxido de nitrogênio, sofrendo processo de decomposição, gerando dióxido de nitrogênio mais o oxigênio. Você tem aqui reagente e aqui você tem dois produtos. Perceba que aqui você tem esse coeficiente estequiométrico igual a 1. Você não está vendo aqui, mas aqui tem 1 dividido por 1. Porque o coeficiente estequiométrico aqui é 1, por isso que ele não aparece. Veja, a velocidade da reação é o inverso do coeficiente estequiométrico, mais a velocidade de consumo ou de formação, de consumo de reagente ou de formação de produto. E tudo isso aqui é a velocidade da reação. Então, perceba que a velocidade da reação é igual à velocidade de consumo do reagente. Ela é igual. A velocidade de reação dessa reação particular é igual à velocidade de consumo do reagente, que é o pentóxido de nitrogênio. Mas a velocidade da reação, olhando agora para essa parte aqui, ó, a velocidade da reação não é igual à velocidade de formação do NO2. Ah, mas por quê? Porque aqui eu tenho um coeficiente estequiométrico que é 2. Então, perceba, a velocidade da reação, a velocidade de formação do NO2 não tem e não leva em consideração o coeficiente estequiométrico. Então, a velocidade da reação é 2 vezes menor do que a velocidade de formação do NO2. Ah, mas por que você está falando que é 2 vezes menor? Porque a velocidade de formação do NO2 é derivada de NO2 dividido por dt. Essa é a velocidade de formação do NO2. A velocidade da reação é a velocidade de formação do NO2 dividido por esse 2 aqui. Ó. Por isso que eu estou falando que a velocidade da reação é 2 vezes menor. Perceba que você tem um número aqui que é 1/2 de oxigênio. 1/2. Se você fizer essa continha aqui, essa fração, esse 2 passa aqui no numerador. Ou seja, isso aqui é uma maneira de você representar. Agora, o resultado dessa conta aqui vai ser 2. O resultado dessa conta aqui é 2. Significa o seguinte, a velocidade da reação é 2 vezes maior do que a velocidade de formação do O2. Ah, mas por quê? Porque a velocidade de formação do O2 é absolutamente só isso aqui, ó. Ô, gente, pô, não sei o que acontece. Tá bonitinho aqui. A velocidade de formação do oxigênio é apenas isso aqui, ó. Apenas isso. Essa conta aqui, o resultado é 2. Então veja, a velocidade da reação, que é tudo isso, eu posso falar que a velocidade da reação é 2 vezes a velocidade de formação de O2, ou é a velocidade de formação do NO2 dividido por 2,
ou ela é numericamente igual à velocidade de consumo do N2O5. Cadê vocês? Vocês compreenderam? A diferença é sutil, mas as definições são diferentes. Você falar de velocidade de formação de produto ou velocidade de consumo de reagente é uma coisa. Você falar velocidade de reação global é outra. Entenderam aí? Entenderam? Eu estou querendo que vocês entendam o conceito. Vocês entenderam o conceito? Muito bem. Vamos tentar entender aqui. Ó. Vamos pegar um exemplo. Aqui, ó. Um exemplo. Depois a gente vai fazer um exercício. Sabendo que a velocidade instantânea de decomposição do N2O5. Então ele está falando velocidade de decomposição, ele está falando velocidade de consumo do N2O5. No tempo de 15 minutos é 0,8 mol por litro por minuto. Calcule as velocidades de formação do NO2 e do oxigênio. Veja, qual que é a maneira que nós temos... Vou te apagar aqui. Ele está me dando a velocidade de formação, de decomposição do pentóxido de nitrogênio. Então ele está me falando, ele está me dando a velocidade de consumo do N2O5. A velocidade de consumo do N2O5 ela é representada dessa maneira aqui, ó, a velocidade de consumo. Mas eu tenho um coeficiente estequiométrico igual a 1. E a velocidade da reação, uma maneira que nós temos de olhar genericamente para uma reação e representar a velocidade de uma reação em função das velocidades de consumo de N2O5 ou em função da velocidade de formação do NO2 ou em função da velocidade de formação do oxigênio é através desta relação aqui. Então, vamos lá. O que nós precisamos entender aqui no que a gente está falando? Percebo que aqui eu estou mantendo... Olha, a velocidade da reação, você consegue determiná-la através de igualdades. Essas igualdades estabelecem o quê? Uma relação entre a velocidade de consumo do A, a velocidade de consumo de B, veja, A e B são os reagentes da reação, e a velocidade da reação ainda pode ser estabelecida uma relação com a velocidade de formação de C ou com a velocidade de formação de D. Você só consegue estabelecer essa igualdade entre a velocidade da reação com a velocidade. Você só consegue estabelecer a relação entre a velocidade da reação global com a velocidade de consumo do A, do reagente A, se você levar em consideração a velocidade de consumo de A, que é justamente onde está esse quadrado, e levar ainda em consideração não só a velocidade de consumo de A, mas essa fração aqui, ó, que leva em consideração o coeficiente estequiométrico de A na reação química. Se você não levar em consideração o coeficiente estequiométrico de A na reação química, você não consegue estabelecer uma relação entre a velocidade da reação global e a velocidade da reação apenas de A. Veja, quem está com dificuldade de entender é o seguinte: entenda que a velocidade da reação ela é uma média entre a velocidade do consumo de A e de B pela velocidade de formação de C e D.
Uma forma da gente representar matematicamente é essa maneira que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, eu posso olhar só para o A, que é a velocidade de consumo, e para achar a velocidade real, global, eu preciso levar em consideração essa quantidade aqui, ó, que é o coeficiente estequiométrico. É isso. Se você quer estabelecer uma relação da velocidade da reação global com a velocidade de consumo de B, eu tenho que levar então em consideração a velocidade de consumo de B. Mas veja, além disso, eu preciso levar em consideração o coeficiente estequiométrico. Se eu não levar em consideração o coeficiente estequiométrico, a velocidade de consumo de B não necessariamente vai ser igual à velocidade da reação, porque isso vai depender do valor de B. Se B for igual a 1, a velocidade de formação desculpe, não é de formação porque B é reagente. A velocidade de consumo de B, se o Bzinho aqui, que é o coeficiente estequiométrico, for igual a 1, a velocidade de consumo de B vai ser igual à velocidade da reação química. Se o B não for 1, for igual a 2, não dá para falar que a velocidade de consumo de B é igual à velocidade da reação. Não tem como. É o que está acontecendo aqui embaixo. Você tem a velocidade da reação que você quer encontrar. Veja que aqui você tem o coeficiente estequiométrico que é igual a 1. A velocidade de consumo do reagente é justamente essa aqui, ó. Essa é a velocidade de consumo. Perceba que o coeficiente estequiométrico aqui é 1. Ora, 1 dividido por 1 é 1. Então, você pode falar que a velocidade da reação é igual à velocidade de consumo do pentóxido de nitrogênio. Esse raciocínio é apenas em relação à velocidade de consumo e do pentóxido de nitrogênio. Vocês conseguem entender? Essa parte que eu falei, que a velocidade da reação é igual à velocidade de consumo do pentóxido de nitrogênio. Entenderam aí? Agora, veja bem, agora eu vou passar para o produto, ou seja, a formação. Para que eu possa estabelecer uma relação da velocidade da reação com a velocidade de consumo do NO2, eu preciso pegar a velocidade de consumo do NO2, que é representado por esse símbolo aqui, e eu preciso levar em consideração o coeficiente estequiométrico 2. Veja, 2 não é 1. Ou seja, aqui eu estou dividindo 1 por 2, significa que é meio. É meio. Então não dá para você falar que a velocidade de formação de NO2 é igual à velocidade da reação. Porque, veja, deixa eu tirar esse rabisco para mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui. A velocidade de formação do NO2 é essa aqui, ó. Essa aqui é a velocidade de formação do NO2. Beleza? Veja que aqui você tem uma igualdade. Não olhem para isso aqui, porque isso aqui a gente já discutiu. Olhem para isso aqui, a velocidade da reação é igual a 1 meio da velocidade de formação do NO2. Vocês concordam comigo que se eu pegar esse 2 aqui, ó, e eu passar ele para cá, para esse lado da equação, esse 2 vai ficar aqui, ó. Você concorda comigo? Concorda comigo? Pois é. Do mesmo jeito que esse 2 veio aqui multiplicando, se eu passar esse 2 novamente para cá, ele vem dividindo. Então, veja, eu posso falar. Veja, se o 2 passou para cá multiplicando, eu tenho que esquecer esse 2 aqui. Porque eu tirei esse 2 para ser multiplicando. Se eu fiz isso, eu posso falar que a velocidade de formação do NO2 é 2 vezes a velocidade da reação. Agora, eu posso... Oi. Não entendi aqui. No caso aqui assim, na reação, a letra minúscula é o que mesmo? É a letra Coeficiente maiúscula? estequiométrico. Coeficiente estequiométrico. Isso aqui, ó. A Bzinho. minúscula? O minúsculo é o coeficiente estequiométrico. Então, aqui, Ah, ó. O 2... o A, no caso, é um... Esse A aqui, ó, é esse 1. Esse B Ah, aqui, ó, é esse 2. Esse Czinho aqui é esse 1 meio. e no caso, o A maiúsculo é o quê? Não entendi. No caso, o A maiúsculo é o quê? É o número O A maiúsculo é o N2O5.
O B maiúsculo é o NO2. Ah, é só para representar o átomo, no caso. Exatamente. Ah, beleza. Então, assim, aqui novamente, eu desconsiderando essa parte aqui, que a gente já discutiu. Olhando aqui a velocidade da reação. Deixa eu apagar aqui, né? Olhando a velocidade da reação e tentando compará-la com a velocidade de formação do NO2, a velocidade do NO2 é isso aqui. O coeficiente estequiométrico do NO2 é esse 2. Então, ó, aqui você tem o segundo reagente, aqui você tem. Desculpe. Você tem aqui o produto que é C, o produto aqui pra gente é o NO2. Esse Czinho é o coeficiente estequiométrico. Então, esse 2 é o coeficiente estequiométrico. Aqui é 1 dividido por Czinho. Tá aqui, ó. 1 dividido por 2. Porque é o coeficiente estequiométrico. E aqui é a derivada do NO2 dividido por T, que é a derivada do Czão. Agora, veja. O derivado do NO2 pelo dt, isso aqui é o coeficiente, isso aqui é a velocidade de formação do NO2. Se eu pegar esse 2 e passar ele para cá, multiplicando, ele vai ficar, o número 2 vai ficar aqui. E esse 2 aqui vai sumir, porque ele passou lá multiplicando. Ora, olhe bem, eu posso falar que a velocidade de formação do NO2 é 2 vezes a velocidade da reação. Ou, se eu pegar esse 2 e devolver ele aqui e colocar ele dividindo, como ele está aqui, eu vou então apagar esse 2 do jeito que ele está aqui. E vou deixar o 2, vou voltar com o 2 novamente. Se eu faço isso, eu tenho que levar em consideração esse número, esse 1,5 aqui. Ó. Quando eu levo em consideração esse 1,5, lembrando, esse primeiro retângulo quadrado é a velocidade de formação do NO2. Você tem uma velocidade de formação do NO2. Então, você tem aqui, olha, a velocidade da reação, eu vou escrever só R, seria igual à velocidade de formação, eu estou colocando F de formação, de quem? Do NO2 dividido por 2. Oh, meu Deus. Dividido por 2. Professor, da onde veio esse 2? Esse 2 aqui, ó. Esse 2 é esse 2 aqui. Por isso que eu estou falando. Ou você fala que a velocidade da reação é a velocidade de formação do NO2 dividido por 2, ou seja, pela metade. Ou você pode pegar esse 2 e passar multiplicando e falar a velocidade de formação do NO2 é 2 vezes a velocidade de reação. Entenderam aí? Entenderam, moçada? Da mesmo jeito, veja bem, aqui, vou apagar aqui esse rabisco para fazer o raciocínio aqui. Calma aí. Só um minutinho. Muita paciência nessa hora. Vamos nós já falamos do reagente e já falamos de um produto. Vamos falar de um outro produto. Você pode estabelecer a relação entre uma relação da velocidade da reação em relação às velocidades de formação de produtos ou de consumo de reagentes. Eu já mostrei para vocês uma relação da velocidade da reação com o consumo de um reagente e com a formação de um produto. Vamos ver o segundo produto. Veja, o segundo produto, o produto é O2. Produto que fosse esse desão. O desão é o oxigênio. Então, o desão é oxigênio, estou colocando aqui, ó, oxigênio. Esse Dzinho é o coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico é 1/2. Então, no Dzinho aqui, ó, eu vou colocar 1/2. Muito bem. Perceba o seguinte. Aqui, isso aqui é a velocidade de formação do O2. Velocidade de formação. Então, isso aqui, ó, é a velocidade de formação do O2.
E aqui eu tenho 1 dividido por 1/2. Se você for resolver esse 1 dividido por 1/2, ele vai dar justamente isso aqui, ó, 2. Então, eu posso escrever aqui, olha, a velocidade da reação poderia ser igual a 2 vezes a velocidade de formação de quem? Do oxigênio. Então, eu posso falar isso, né? Que a velocidade da reação é 2 vezes a velocidade de formação do oxigênio, ou eu posso passar esse 2 aqui dividindo a velocidade da reação e falar, ó, a velocidade de formação do oxigênio é a velocidade da reação dividido por 2. Entenderam aí? Compreenderam? Agora, veja, eu vou fazer um exercício com vocês. Vocês verem se vocês entenderam mesmo. O exercício diz o seguinte: sabendo que a velocidade instantânea de decomposição. Então, veja, velocidade instantânea é velocidade instantânea. A gente já falou, a gente mexe com derivada. Mas se não tivesse escrito velocidade instantânea, ou seja, tivesse só a velocidade de decomposição, ela é instantânea. Não precisa estar escrito velocidade instantânea. O que precisa estar escrito, se fosse velocidade média, é a palavra média. Aí sim. Então, se não tiver escrito nada, considere que é uma velocidade instantânea. A velocidade instantânea de decomposição do NO2 significa a velocidade de consumo do NO2 no tempo 15 minutos, é 0,8 mol por litro por minuto. Calcule as velocidades de formação do NO2 e do oxigênio. Então, veja, primeira coisa, você consegue estabelecer uma relação da velocidade da reação, dessa reação aí em cima, dessa maneira aqui, ó. Velocidade da reação é igual à velocidade de consumo do N2O5. A palavra consumo já remete ao reagente. E se consome, tem que ter esse sinal negativo. Segundo, temos que estabelecer uma relação da velocidade da reação em relação à formação dos produtos. Aqui você tem a formação do produto, a velocidade de formação do NO2, e tem que levar em consideração o inverso do coeficiente estequiométrico. 1 dividido pelo coeficiente estequiométrico, o coeficiente estequiométrico é 2, por isso que aqui está 2. Além disso, eu poderia estabelecer uma relação com o outro produto. Se eu tenho que estabelecer uma relação com outro produto, com a velocidade da reação, eu preciso, primeiro, levar em consideração o coeficiente estequiométrico. Então, 1 dividido por 1/2 vezes o quê? A derivada da concentração do oxigênio. Dividido pela derivada do tempo. Então tá aqui, derivada do tempo. Perceba, ó, aí ele falou o seguinte, ele dá a velocidade instantânea de decomposição do NO2 nesse tempo. Então, veja, gente, nesse tempo, 15 minutos, eu consigo, por meio dessa igualdade aqui, ó, estabelecer uma relação da velocidade da reação em relação à velocidade de consumo desse reagente, a velocidade de formação desse reagente e a velocidade desse reagente, não, desse produto, e a velocidade de formação deste produto. Aí ele pergunta, qual que é a velocidade de formação do NO2? Perceba o seguinte, para eu determinar a velocidade de formação do NO2, eu preciso ter a velocidade da reação. Por quê? A velocidade de formação do NO2 é isso aqui, ó.
E isso aqui é a velocidade de formação do NO2. Para eu determinar essa velocidade de formação do NO2, eu preciso ter a velocidade da reação, porque se eu tenho a velocidade da reação, eu vou pegar esse número 2, vou vir aqui multiplicando aqui. E aí, 2 vezes a velocidade da reação vai me determinar o valor da velocidade de formação do NO2. Então, olha só como são as coisas. A velocidade de reação é numericamente igual à velocidade de consumo do N2O5. Por que é igual? Porque o coeficiente estequiométrico aqui é 1. 1, aqui você não está vendo. Tem 1 aqui dividido por 1. 1 dividido por 1 é 1 mesmo. Então, a velocidade da reação é numericamente igual à velocidade de consumo do N2O5. Ora, então eu já tenho o valor da velocidade da reação. É 0,8. Se eu passar esse número 2 aqui, multiplicando o VR, que é justamente essa conta, 2 vezes 0,8, eu vou ter a velocidade de formação do NO2-ET, que vai ser 1,6. Percebe? A velocidade da reação é 0,8. A velocidade... Só um minutinho. A velocidade da reação é 0,8. A velocidade de formação do NO2 é 1,6. Ah, mas por que ficou 1,6? Porque esse número 2 passou aqui multiplicando a velocidade da reação. E a velocidade da reação é numericamente igual à velocidade de consumo do NO2O5. E essa velocidade de consumo foi informada, que foi essa aqui, 0,8. Fala, Guilherme. Quando ele repetir como você faz para achar a velocidade da reação aí. A velocidade da reação. Primeiro, você entende que a gente consegue estabelecer uma igualdade, que é a velocidade da reação global, ela é igual a uma igualdade que sempre vai envolver ou velocidade de consumo de reagente ou velocidade de formação, a depender apenas dos coeficientes estequiométricos, beleza? Tudo bem aí? Beleza. Ah, mas não entendi. Isso é uma colocação. Isso aqui é uma condição. É uma condição. Por que é uma condição? Porque quando você olha para a reação química, a velocidade da reação depende da reação, tá? Veja, eu estou falando global. Da reação vai depender desses coeficientes estequiométricos. Por isso que tem que levar em consideração aqui. Mas quando eu estou olhando somente para um reagente ou para um produto, eu não preciso ficar olhando para o coeficiente estequiométrico. É essa que é a diferença. Então, essa igualdade precisa ser mantida. Para você ter essa igualdade, eu estou falando em termos dos coeficientes estequiométricos e das velocidades aqui seria de consumo e aqui de formação. É de consumo porque eu estou olhando para o reagente, é de formação porque eu estou olhando para o produto. Produto está depois da seta, reagente está antes da seta. Bem, como que eu acho a velocidade da reação? Nesse caso particular, ele informou para a gente a velocidade de consumo do N2O5. Do N2O5. Veja bem que o coeficiente estequiométrico da reação do N2O5 é número 1. 1 dividido por 1 é 1 mesmo. Então veja que a velocidade da reação é igual à velocidade de consumo do N2O5. Quando você vai para a velocidade de formação do NO2, você tem o coeficiente estequiométrico que é igual a 2. O número 2 está aqui. A velocidade da reação é a velocidade de formação do NO2 e ainda tem esse 1,5 aqui, ó. Então você não pode falar no caso do NO2 que a velocidade de formação do NO2 é igual à velocidade de reação. Não tem como você falar por causa desse 1,5. Aqui, no caso do consumo, tem como você falar, porque não tem nenhum número aqui que vai fazer com que a velocidade de consumo de NO2 seja maior ou menor, você está entendendo? Em relação à velocidade da reação. Aqui tem esse número 2. E aqui tem esse número 1,5. Como que eu acho a velocidade da reação? Se ele me desse o valor de formação, a velocidade de formação do NO2, bastaria eu pegar o valor desta velocidade aqui de formação e dividir pelo número 2. Mas ele não me deu isso, ele me deu a velocidade de consumo do NO2. De consumo. Então, o que eu tô... Veja bem,
aqui, Guilherme, em vez de eu escrever esse monte de coisa, em vez de eu escrever esse monte de coisa aqui, em vez de escrever esse monte de coisa, eu escrevesse assim, velocidade de consumo, vou colocar só C aqui, tá? C de consumo. A velocidade de consumo desse reagente é igual à velocidade de reação. Eu poderia escrever desse jeito. E essa velocidade da reação, que é igual à velocidade de consumo do NO2, é igual a 1/2 da velocidade de formação do NO2. Você percebe, ó, VR é igual a VC, que é igual a VF dividido por 2. Esse VF aqui, ó, você apagaria isso aqui, e esse VF estaria aqui, ó, do lado do número 1 aqui, ó. Oh, meu Deus, Jesus. Professor, Ah, experimenta apertar Ctrl Z para ver se dá certo. Tipo, você apagar sem precisar ficar toda hora pegando a borracha para ver se dá certo. fazer o quê? Aperta Ctrl Z para ver se dá certo ele voltar no caso. Pra Não você volta, desativar. eu já fiz isso, não volta. Não, aqui no Excel, não, no PowerPoint, não volta. Mas lá onde a gente vai fazer daqui a pouco, lá no PDF, dá para fazer. Mas de qualquer maneira, esse quadrado aqui, ó, é a velocidade de formação do NO2. Então eu poderia escrever do jeito que está aqui, vou escrever de novo. Eu poderia escrever assim: velocidade da reação química é igual à velocidade de consumo do NO2, a velocidade de consumo do NO2, velocidade de consumo NO2, não é NO2, velocidade de consumo do N2 O5. E isso aqui seria igual à velocidade de formação, que a gente está vendo agora o produto, dividido por 2. Por que é dividido por 2? Porque tem esse número 2 aqui. De quem? NO2. Eu poderia escrever dessa maneira. Então, veja, o exercício me deu uma informação. Ele me deu o valor desta velocidade aqui de consumo. Ou seja, ele me deu esse valor aqui, ó, velocidade de consumo do N2O5, 0,8. Então, a velocidade da reação é igual à velocidade de consumo. Então, eu já achei o valor da velocidade da reação. E a velocidade da reação ela é igual à velocidade de formação dividido por 2, a velocidade de formação do NO2. Ele está me pedindo a velocidade de formação. Para eu achar essa velocidade de formação do NO2, basta eu pegar esse número 2 e passar para cá. Ó. Aqui ele está dividindo. Quando eu passo para esse outro lado aqui, eu passo multiplicando. Por isso que está aqui 2 vezes 0,8, para dar 1,6. Entendeu, Guilherme? Guilherme? Mais ou menos. Vamos lá, a gente vai fazendo mais exercícios. Isso aí você tem que pegar para fazer, viu, Guilherme? Que isso daí é a matemática, é uma questão de... Se vocês verificarem, é mais matemática. Eu não sei se os demais... os demais entenderam? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É, porque é uma questão só de mudança do número. Eu vou fazer o exercício depois no PDF, talvez fique mais fácil, porque aqui a gente... Mas, veja, ele Eu tô pede também... entendendo Oi? assim tal. Não entendi, Guilherme. Eu não tô entendendo muito as letras assim tal, mas depois eu vou pegar para ver certinho. Essas letras aqui? É tipo assim, igual assim, tô fazendo a forma. Aí eu tô meio que Você não embaralhando está as coisas. entendendo o que é velocidade de consumo? É, mas eu acho que é porque tem que ficar lendo o enunciado, né? Pra entender também.
Tem que entender que a velocidade de consumo é o quanto que esse reagente está sendo consumido. E simbolicamente, velocidade de consumo pode ser representada por essas letras, dessa maneira aqui. Desta maneira aqui, ó. Isso aqui é a velocidade de consumo. Ah, mas eu não estou entendendo. Ué, é derivada da concentração do N2O5 pela derivada do tempo. Nada mais, nada menos, você está fazendo uma variação da quantidade do N2O5 em função do tempo. Variação da quantidade do NO2 em função do tempo. E esse número aqui, ó, o coeficiente estequiométrico. Se você pegar só a variação do NO2 em função do tempo, você está falando da velocidade de formação do NO2. Por que é formação? Porque o NO2 está do lado do produto. Quando eu falo consumo, é porque a substância é um reagente. E o coeficiente estequiométrico, eu vou embutir ou considerá-lo quando eu quero falar de velocidade de reação e não velocidade de consumo ou de formação. Então, veja, ele quer a velocidade de formação do oxigênio. A velocidade de formação do oxigênio é essa aqui, ó. Essa aqui é a velocidade de formação do oxigênio. Isso aqui. Ele quer esse valor aqui, ó. Como que eu calculo esse valor? Eu vou pegar esse 1/2 que está aqui e vou passar multiplicando aqui, ué. Vou passar esse 1/2 e multiplicar aqui. Quando eu passo esse 1/2 multiplicando a velocidade da reação, eu vou pegar 1/2 vezes 0,8, ele vai me dar a velocidade de formação do oxigênio, que é 0,4. Então, assim, matematicamente não tem dificuldade, é só mesmo entendimento daquilo que você está fazendo. Tem um exercício aqui, um outro. Oi. Volta ali rapidinho, rapidinho. É porque, tipo assim, você tá fazendo. Não, outro. Avançando. Fala, Guilherme. Avança o slide aí, aquele que você estava resolvendo. Aham. É porque, tipo assim, você está fazendo, por exemplo, VR igual a velocidade de formação. Você está fazendo tipo um por um, né? Separado, vamos botar assim. Só que aí tá tudo junto na mesma linha, né? Eu não entendi o que você falou, Guilherme. Tipo assim, você está fazendo velocidade de formação igual VR. Você está fazendo tipo um por um, no caso. Aqui, acho que você está falando isso aqui. Nesse caso, nessa segunda parte aqui do oxigênio. Veja, aqui, ó. Isso aqui, ó, é igual à velocidade da reação. Uhum. Aí, tipo assim, você resolve um, tipo, um não depende do outro, vamos botar assim. Um depende do outro. Um depende Não é do que outro? depende, não é a palavra não. A palavra não é depende. A palavra é o seguinte: a velocidade da reação pode ser definida em função. Ela pode ser definida em função da velocidade de consumo do reagente ou em função da velocidade de formação do produto, você entendeu? É isso. Uhum. A velocidade da reação pode ser definida em função da velocidade de consumo do reagente ou velocidade de formação do produto. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, ó. Isso aqui é um exercício da lista. Deixa eu passar aqui pro PDF. Isso aqui é um exercício da... Vocês estão vendo aqui? Estão vendo? Calma aí, deixa eu tirar isso. Deixa eu descarregar isso aqui para ficar melhor. Vocês estão enxergando? Me falam aí se estão enxergando. Sim. Olha só. Veja bem. Ó. Para a reação 2A mais B... Deixa eu diminuir um pouquinho para ver se melhora. Para a reação 2A mais B, que dá 3C, foi encontrado que a taxa de desaparecimento ou de desaparição de B era 0,30 mol por litro segundo. Então, veja bem o seguinte. Ele está falando aqui, o que ele está dizendo? Ele está falando o seguinte, a velocidade... Vamos, meu filho. Calma aí, deixa eu alterar a cor disso aqui. Ele está falando que a velocidade de formação
Vou até escrever aqui, velocidade de formação. A velocidade de formação de B. Então, a velocidade de formação de B é igual a 0,30 mol litro segundo. Isso a gente tem que... Quando ele fala taxa de desaparecimento... Oh, meu Deus do céu. Não é formação, meu filho. Quando ele fala taxa de desaparecimento, ele está falando de consumo. E tem que ser consumo porque B é um reagente. Então, e se fosse produto, era formação, não é desaparecimento e nem consumo. Então, ele está falando, para a reação 2A mais B gerar 3C, foi encontrado que a taxa, e taxa significa velocidade, a taxa de desaparição, ou seja, está desaparecendo, de consumo, de B é 0,30. Então, ele está falando que a velocidade de consumo de B é 0,30. Aí ele está perguntando o seguinte, quais foram a taxa ou a velocidade de consumo ou desaparição de A e a taxa de aparição de C, aparição de formação. A tradução do livro não está muito boa, mas eu tive que colocar desse jeito, né? Então ele está querendo saber o seguinte, a velocidade, vou colocar aqui em maiúsculo para ficar melhor aqui para vocês, velocidade de consumo e velocidade aqui de consumo que ele quer saber do A. E ele também quer saber a velocidade. Isso aqui ele está querendo saber, ó. Isso aqui. E ele está querendo saber a velocidade de formação. Agora sim, formação de B. Desculpe, de C. Isso, quando você lê isso aqui, você precisa entender isso para poder montar o seu exercício. Vocês entendem isso? Olhando, ou pelo menos entendendo o que ele te forneceu e o que ele está perguntando? Vocês compreenderam? Tem que entender pelo menos isso. O que o exercício está pedindo e o que o exercício está lhe dando, está te concedendo como informação. Bem, como que eu vou calcular a velocidade de consumo de ar e como que eu vou calcular a formação de C? Veja, aqui está a reação química. A reação 2A mais B dando origem a 3C. Essa é a reação química. Como que a gente pode estabelecer uma relação aqui entre a velocidade da reação e as velocidades de consumo dos reagentes e a velocidade de formação dos produtos? Nós precisamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos fazer uma igualdade aqui, estabelecendo uma relação da velocidade da reação com o reagente A. Para a gente fazer isso, primeiro, A é um reagente. O reagente vai ser consumido. Se ele vai ser consumido, eu preciso colocar aqui a letra, o sinal de menos. Precisa ter esse sinal de menos. Além do sinal de menos, a maneira que nós representamos essa palavrinha aqui, ó, velocidade de consumo, é dessa maneira. É derivada de A dividido... Poderia escrever direto, mas eu vou fazer para vocês entenderem. Dividido pela derivada
do tempo. Acontece que eu tenho, para a gente estabelecer essa igualdade aqui, eu tenho que levar em consideração o coeficiente estequiométrico. Eu tenho que estabelecer, tenho que levar em consideração isso. E para eu estabelecer isso, em consideração isso, eu tenho que olhar para cá. Eu tenho um coeficiente estequiométrico igual a 2 aqui. E eu preciso colocar esse coeficiente estequiométrico aqui também. A lei diz que eu tenho que colocar sempre o inverso do coeficiente estequiométrico. O inverso significa o seguinte, eu vou dar um pouquinho de espaço, vou trazer para cá, vou pegar isso aqui, e agora eu vou escrever aqui, ó, 1, e vou pegar esse 1, vou colocar aqui, dividido deixa eu arrumar melhor aqui. Dividido por 1. Ah, desculpe. Por 2. Da onde que eu estou tirando esse 2? O 1 é sempre o inverso do coeficiente estequiométrico. O 1 dividido por 2. Mas da onde eu tirei esse 2? Daqui, do coeficiente estequiométrico que está antes do reagente. Isso aqui é a igualdade da velocidade da reação em relação à velocidade de consumo de A. Eu também poderia escrever assim, ó, é igual. Um minutinho, deixa eu só pegar aqui. Poderia colocar aqui 1, colocar aqui 2. Poderia deixar o menos também. Eu tenho que deixar o menos. Tem que deixar o menos. E aqui eu poderia escrever assim: velocidade de consumo. Velocidade de consumo do reagente A. Percebe, Guilherme? Veja, ou eu escrevo na forma de derivada, eu posso escrever assim também. Velocidade de consumo de A. Ó, velocidade da reação vai ser igual a menos, porque a velocidade de consumo tem que ter esse menos, e o inverso do coeficiente estequiométrico. Posso escrever assim também, ó. Isso eu estou falando com reagente A. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, a mesma coisa com o reagente B. Deixa eu encontrar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Só um minutinho. Só vou fazer as alterações aqui. Com o reagente B. Veja, o reagente B, aqui é o número 1. Eu posso escrever aqui, ó, desta maneira aqui. A velocidade da reação está e é numericamente igual à velocidade de consumo aqui de B, ou você pode escrever dessa mesma maneira, menos 1 dividido por 1, velocidade de consumo de B. Você está percebendo, ou vocês percebem, que a velocidade de consumo de B é igual à velocidade, aliás, a velocidade da reação é numericamente igual à velocidade de consumo de B, enquanto a velocidade da reação não é igual à velocidade de consumo de A, porque aqui no A eu tenho esse número 2, aqui eu tenho 1 dividido por 1 é 1 mesmo. Vocês conseguem observar isso? Consegue aí, gente?
preciso que vocês entendam isso. Parece ser simples, mas às vezes nem o que é muito simples é simples. Mas a gente precisa entender isso. Aí, veja, isso é importante, porque ele me deu o valor de consumo de B. Ele me deu, é 0,30. Se eu pegar esse valor do consumo de B e colocar aqui, ó, eu vou achar o valor da velocidade da reação, que é o mesmo valor, que é 0,30. Se eu achei o valor da velocidade da reação, que é 0,30, eu vou achar a velocidade de consumo de A. Ele está pedindo a velocidade de consumo de A. E eu ainda posso escrever a velocidade de formação de B. Vou pegar aqui. Velocidade da reação, aqui vai ser C, que é velocidade de formação agora. Veja, aqui é número 3. Vou ter que colocar aqui número 3. Deixa eu colocar aqui também para dividir. Vou ter que também dividir aqui. Vou também dividir aqui. Aqui não tem esse menos. Não tem esse menos. Não tem menos. Por que não tem menos? Porque aqui eu estou falando do C, que é o produto. E se você está formando produto, não pode ser menos. Então aqui não pode ter esse menos. E aqui tem que ser esse 3. Por que tem que ser esse 3? Porque eu tenho 3 aqui de coeficiente estequiométrico. Então aqui eu estou fazendo uma relação da velocidade da reação com o produto C, que depende do coeficiente estequiométrico. E eu poderia escrever também 1/3 da velocidade aqui não é de consumo, que é de formação. Porque você está formando o produto C. Então aqui eu estou estabelecendo uma relação da velocidade da reação com a velocidade de formação de C, a velocidade da reação com a velocidade de consumo de B e a velocidade da reação com a velocidade de consumo de A. A única coisa que são iguais aqui é essa aqui, velocidade de reação, tudo é velocidade de reação. Ela é o mesmo valor. Agora, a velocidade de formação não necessariamente é igual à velocidade de consumo, da velocidade de formação de C, não necessariamente é igual à velocidade de formação, de consumo de B, que também não é necessariamente igual à velocidade de consumo de A. Não necessariamente. E não é mesmo, porque, ó, veja, aqui a velocidade de consumo de A depende desse número 2 aqui que vai passar multiplicando para cá. Essa velocidade de consumo de B não depende de nada, porque esse número 1 não vai fazer qualquer diferença. E a velocidade de formação de C depende desse número 3. Ó, veja bem o seguinte, então. Vou determinar primeiro a velocidade de consumo de A. Eu vou pegar essa equação aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Vou levar em consideração isso aqui. Vou levar aqui. Vou passar aqui. Aí, gente, veja bem. Eu não tenho a velocidade da reação. Eu preciso determinar a velocidade de consumo de A. Eu não tenho a velocidade de consumo de A, não tenho a velocidade da reação. Então, eu preciso achar a velocidade da reação. Ele me deu a velocidade de consumo de B. Então, vamos calcular a velocidade de consumo de B primeiro, por quê? Vamos calcular a velocidade da reação a partir da velocidade, de consumo de B, porque ele deu a velocidade de consumo de B. Deixa eu pegar isso aqui também. Vou colocar aqui para baixo. Vou colocar isso aqui também para baixo. E vou colocar isso aqui. Veja bem, eu vou passar aqui só um traço para a gente separar agora a linha de raciocínio. Aqui são informações, a gente montou. Agora eu vou fazer as contas. Ele me deu
o valor de consumo de B, que está aqui em cima. Ele me deu o valor de consumo de B. Isso aí ele me deu no exercício. Quer que a gente calcule o valor do consumo de A e quer que calcule a velocidade de formação de C. Pois bem, ele me deu o valor de consumo de B. Então, aqui, ó, velocidade da reação. Nós conseguimos calcular a velocidade da reação a partir do momento em que eu consigo observar que a velocidade da reação é igual à velocidade de consumo. Igual. E outra coisa, me perdoe uma coisa, né? Eu tenho que consertar um trenzinho aqui. Quando eu escrevo velocidade de consumo, eu não preciso ter um menos. Se eu escrevo velocidade de consumo, não preciso ter um menos. Se eu não escrevo assim, eu vou escrever na forma de derivada, aí eu preciso colocar o sinal negativo quando eu estou me referindo aos reagentes. Então aqui eu também não preciso ter esse negativo. E eu também não preciso ter esse negativo aqui, ó. Somente quando eu estou levando em consideração essa forma de representação. Não preciso ter esse menos aqui, não. Meu filho. Pronto. Então, novamente, aqui a velocidade da reação é igual à velocidade de consumo de B. Igual. Então, eu posso escrever aqui, ó, a velocidade de consumo, a velocidade da reação é igual à velocidade de consumo de B. E a velocidade de consumo de B foi nos informada. É 0,30 mol litro segundo. Isso aqui foi informado. Então, esse valor aqui, ó, esse valor 0,30, o valor de consumo de B é numericamente igual. Não é isso aqui não que a gente pode escrever. Esse valor aqui o 0,30, que é o valor de consumo de B, é numericamente igual à velocidade da reação. Então eu determinei a velocidade da reação. Até aí, tudo bem? Tudo bem, gente? Aí eu determinei a velocidade da reação. Pois bem, deixa eu só mudar essa cor aqui. Pronto. Aí, veja. Ele pediu para mim, ele não quer saber a velocidade da reação. Ele quer a velocidade de consumo de A e a velocidade de consumo de C. Tá aqui, ó. Então, vamos determinar a velocidade de consumo de A. Então, a partir desse raciocínio, nós vamos mudar para cá. E ao utilizar esse raciocínio agora, eu tenho o valor da velocidade da reação, que é 0,30. Então, eu vou usar aqui velocidade da reação é igual, vou dar um espaço, a velocidade de consumo de A. Tá faltando informação aqui, ó. 1 dividido por 2. Isso aí que tá faltando. Eu preciso colocar aqui, ó. 1. Deixa eu colocar embaixo, depois eu coloco lá. 1 dividido por 2. Da onde você está tirando esse 2? Esse 2 a gente fez aqui em cima. Esse 2, ó, vem daqui, ó. Desse número 2 aqui, ó. Então, isso aqui é o inverso do coeficiente estequiométrico do reagente A. Tá aqui, ó. O inverso do coeficiente estequiométrico do reagente A. Velocidade da reação é 1/2 da velocidade de consumo.
Ele quer a velocidade de consumo. Tudo bem. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Velocidade da reação é igual a velocidade da reação é igual a velocidade de consumo. E esse número 2 aqui, eu vou passar para cá multiplicando. 2 vezes velocidade da reação. Ora, qual que é o valor da velocidade da reação? A gente já viu, já calculou aqui. Ó. Velocidade da reação é 0,30 mol litro segundo. Vou colocar aqui. 2 vezes 0,30 mol litro segundo. Então, a velocidade de consumo aqui, ó, a velocidade de consumo vai ser igual a 0,60 mol litros segundo. Esse aqui é um dos resultados que ele quer, a velocidade de consumo de ar. Bem, também ele pede a velocidade de consumo de informação de C. Velocidade de informação de C é essa equação aqui. Vamos pegar então essa equação aqui. Vou pegar tudo. Professor, Oi, pode falar. essa resolução e os slides vão estar no AVA? Tá gravado. Tá, tudo que tá gravando eu vou deixar lá. Não, tô falando nos slides, a resolução. Ah, o slide já tá lá já. Ah, tá bom, obrigada. Nada. Agora, vou continuar aqui, vou fazer uma separação aqui. Nós, aqui também, aqui também, aqui também. Então, veja, a velocidade da reação, ela também pode ser representada pela velocidade de formação de C, que é o produto. Eu posso escrever aqui, ó, velocidade da reação é igual vou deixar um espaço, 1/3 pela velocidade de formação de C. Vamos baixar aqui. Vamos pegar isso aqui. 1/3. Então veja, ó, a velocidade da reação é 1/3 da velocidade de formação de C. Ele quer a velocidade de formação de C. Então eu posso reescrever isso aqui, jogando 3 aqui, multiplicando a velocidade da reação. Vou colocar aqui, colocar o número 3 aqui e vou aproximar aqui. A velocidade da reação a gente já tem, é 0,30. A velocidade da reação é igual à velocidade de consumo de B, 0,30. Então, se 0, vou ter aqui, ó, 3. Qual que é a velocidade da reação? 0,30. 0,30 mol litro segundo. Qual que é a velocidade de formação de C? Velocidade de formação de C vai ser igual a 0,90 mol litro segundo. Então, esse aqui é o segundo resultado que ele quer. Perceba que os cálculos são simples, gente. Talvez a dificuldade no início, porque a gente está vendo como que calcula, é simplesmente, sabe, estabelecer uma relação entre a velocidade da reação e as velocidades de consumo dos reagentes e formação dos produtos, levando em consideração os coeficientes estequiométricos
dos reagentes, está aqui, né? Coeficiente estequiométrico de A, coeficiente estequiométrico de A, coeficiente estequiométrico de B, coeficiente estequiométrico de B e coeficiente estequiométrico de C, que está aqui. Estabelecido isso, ele vai te dar algum valor, ou ele dá o valor da velocidade da reação, ou ele vai te dar o valor da velocidade de consumo, seja de um dos reagentes ou seja do produto. E aí a gente, a partir do valor que ele deu, por exemplo, aqui nesse exercício, ele deu a velocidade de consumo de B para que a gente pudesse achar a velocidade da reação e a partir do valor da velocidade da reação a gente pudesse achar o valor da velocidade melhor aqui. A partir da velocidade da reação, a gente achasse a velocidade de consumo do reagente A e também achasse a velocidade de formação de C. Vocês conseguiram? Ficou um pouco mais claro essas questões de velocidade de formação do produto, a velocidade de consumo do reagente e também a velocidade da reação? Deu para vocês entenderem um pouco mais? Então, assim, depois procure fazer esses cálculos, não é nada, não tem dificuldade, mas acreditem no que eu vou falar para vocês, acreditem. Sempre eu coloco um exercício desse, que não tem, assim, aparentemente não tem dificuldade nenhuma. E sempre tem gente que confunde as coisas, tá entendendo? Eu peço a velocidade de formação, ele dá a velocidade da reação, ou eu peço a velocidade da reação, ele dá a velocidade de consumo. É só prestar atenção nessa questão aqui, ó. Nós estamos estabelecendo uma igualdade da velocidade da reação que depende dos coeficientes estequiométricos dos reagentes, e quando fala os reagentes, eu tenho que levar em consideração que eles estão sendo consumidos e o produto ele está sendo formado. Se eu usar essa palavrinha aqui, eu não preciso colocar sinais. Se eu for representar dessa maneira aqui, usando o derivado, eu preciso colocar o sinal negativo para reagente. Guilherme? Professor, tem como você jogar esse arquivo lá também no AVA? Ué, claro. Ah, e essa resolução? Claro. Vou salvar e vou deixar lá. É que aí fica mais fácil depois para olhar. Eu acho que eu vou fazer isso e anotar no caderno também, melhor. Dá, vocês não precisam, tudo que eu estou escrevendo aqui vai estar lá, inclusive esse exercício aqui 3,59. Só não vou colocar agora, moçada, porque assim, o que acontece? Eu não estou em Aracruz, eu estou em Vitória. Eu vou terminar aqui com vocês e vou para Aracruz. Daqui para Aracruz é 1h30, então eu vou conseguir colocar isso aí para vocês amanhã. Ou amanhã, ou até domingo eu coloco para vocês, tá bom? Não, tranquilo. Alguma dúvida? Alguma dúvida aí, moçada? Então, olha, veja bem, o que a gente viu hoje? Eu mostrei para você, falei um pouquinho de como que é o curso, mostrei, né, o planejamento aqui, mostrei o plano de ensino para vocês, mostrei todo o conteúdo que nós vamos apresentar. Veja que hoje eu falei de velocidade de reação. Eu não falei de leis de velocidade para vocês. E eu falei aqui dos planos de ensino, do planejamento das aulas, de questões das provas, etc. Depois eu falei um pouquinho para vocês de velocidade. Eu falamos de velocidade, né? Falamos um pouquinho de velocidade das reações, como que é definida. Falamos sobre um pouquinho de velocidade média, que não é boa para que a gente possa trabalhar com reações, sobretudo reações em processos industriais, ou monitoramento, né, de reações em processos industriais. Depois a gente viu como se determina uma velocidade instantânea, né? A gente pode se utilizar da equação da determinação da tangente desse ângulo, é pegar o cateto oposto pela hipotenusa. Nunca até a Jéssica perguntou, mas por que a gente não pega esse ângulo? Porque a hora que a gente pega esse ângulo, a gente não vai estar conseguindo determinar a velocidade correta, porque a velocidade eu tenho que pegar a concentração por tempo. Né, isso aqui foi um outro exemplo que eu dei, e depois a gente começou a falar de velocidade instantânea, mas sobre as representações das velocidades instantâneas, velocidades de consumo, de formação, de consumo dos reagentes e formação de produtos, e depois a gente começou a estabelecer essa relação entre a velocidade da reação e a velocidade de formação de produtos ou a velocidade de consumo dos reagentes. E nós fizemos alguns exercícios aí. Senhores,
Bom descanso. Espero que a gente possa aprender juntos muito mais de química e que seja assim, interessante para vocês. Não hesitem em fazer perguntas. Eu não fico estressado por dar pra vocês fazer perguntas. Vocês precisam fazer perguntas para vocês entenderem. Beleza? No mais, se ninguém tiver dúvida, boa sexta-feira para vocês. Quem tiver dúvida, se quiser aguardar aqui até o pessoal sair, eu espero vocês poderem fazer a pergunta. Se não, sextou para vocês aí. Para mim ainda não. Para mim vou parar a cruz ainda. Eu vou tomar uma aguinha aqui agora. Boa noite para vocês aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ana. Boa noite, Damião. Boa noite, Joyce. Valeu, professor. Alô. Boa noite, cara. Falou, Guilherme. Guilherme, você casou, Guilherme? Ainda não. Sério Tô mesmo? esperando aparecer. Pô, Realmente, eu Guilherme, só tô é que na pandemia é complicado, eu entendo. Só tô trabalhando e estudando mesmo. Beleza, Guilherme. Um abraço aí. Boa noite, Zé. Boa noite aí, André. Boa noite pra todo mundo aí. Obrigado, Zé. Tá conseguindo acompanhar a Jéssica? Jéssica, tá ouvindo? Jéssica, talvez você tenha saído e não tenha saído. Não sei, imagino eu. Você tá com alguma dúvida? Se não, qualquer coisa, Jéssica, depois você pode mandar um WhatsApp para mim, se tiver alguma dúvida, aí a gente conversa, tá bom? Bom final de semana para você aqui. Tô encerrando a gravação. Abração, hein? Finalizando então a primeira aula do dia 29 de janeiro. Abraço a vocês, viu? Nos vemos na próxima.